dicas para facilitar a tua vida na hora de encarar as provinhas. Bom, hoje a gente vai te dar as barbadas para as provas de literatura e de biologia. Quais são as dicas para o pessoal encarar a prova de literatura? Bom, primeiramente, os alunos, o amigo vestibulando, devem dedicar-se às questões de leitura obrigatória, já que a URGS, no último vestibular, em 2011, ela colocou 14 questões, ou seja, mais de 50% da prova. Então, uma dica importante é, dentro do livro que está estreando com leitura, História do Cerco de Lisboa, do José Saramago, saber por que razão o escritor, que na verdade vai virar um escritor, mas o revisor Raimundo Silva, insere um não na obra que ele está revisando. Porque, na verdade, ele está vendo que aquela obra ali, História do Cerco de Lisboa, é, na verdade, um replay de toda a história tida já como oficial da história portuguesa, ou seja, nada de interpretação polêmica, nada de novidade. Então, ele, que tem uma confiança total, tanto da editora quanto do parte do autor, vai inserir um não, na frasezinha aquela clássica onde diz: os cruzados ajudarão os portugueses a tomar Lisboa, ele vai inserir um não. Logo, esse não vai acabar retratando o quê? Uma nova ideia dentro da obra. Ele vai conseguir engatar um romance com a sua supervisora Maria Sara, pela Plastança também ele vai se tornar um escritor, dando o quê? Uma nova roupagem à história de Portugal, dentro daquela visão chamada do romance de visão desmistificadora. Certo. O que mais que pode acrescentar para a gente para encarar essa prova de literatura? Então, galera, falando aí novamente sobre uma leitura que acabou de entrar, vamos falar então do romance O Centauro no Jardim. Galera, Centauro no Jardim, Moacir Scliar, né? Galera, romance que acaba de entrar, aparece o quê? Personagem. Então fica ligado nos dois principais casais, né? Tu vai ter o Leão e a Rosa, que são os pais do Guedalho. O Guedalho se casa com quem? Com a Marta. Eu sei que tu tá ligado que o nome dela é Tita, mas é que te liga, né? É Marta, vira Matita e por fim Tita. Lembrando disso, tu vai estar tranquilo. Então, dica, romance que entra com personagens, fica esperto, personagem secundário, personagem principal, aí do póstumo do nosso contemporâneo aí, Moacir Scliar. Certo. Bom, então o negócio para a literatura é se ligar sempre nos livros que são incluídos há pouco tempo, que é a questão certa da prova. Questão certa, até porque entra, de certo modo, não com questões difíceis, mas com questões médias, talvez até fáceis. É importante de pontuar. Até porque essa questão de dar 50% da prova de leitura, até mais, privilegia o aluno que lê, não um aluno leitor, digamos, só de resumo. Sim, com certeza. Bom, então para literatura é isso. E biologia, que é sempre uma prova complicadinha para o pessoal, assim, pelo menos eu falo por mim, o que a gente tem que cuidar na hora de encarar essa prova. Bem, antes de mais nada, é preciso verificar que a URGS, ao formular questões da área de biologia, se preocupa no conhecimento geral. Exatamente o contrário que muita gente acha. Ela complica, são questões, né, de rodapé de página, né, esse tipo de coisa. Não, a URGS é muito simples na questão. O problema todo está focado na estrutura da questão. E eu gostaria especialmente de alertar ao vestibulando que no momento que estiver estudando os diversos conteúdos da biologia, e diga-se de passagem, extensas, é preciso tomar nota em dois aspectos. Primeiro, a estrutura em que a questão está formulada. Cuidado com pontuação na questão, principalmente no enunciado. Cuidado com questões como nunca, jamais, sempre. Cuidado principalmente também nas questões novas, que estão agora sendo inseridas em maior quantidade na prova da URGS, a partir do momento em que nós tivemos uma alteração no que diz respeito à estrutura da prova em número de questões. Passamos de 30 para 25. Então a URGS teve, vamos por assim, a fineza, né, para o nosso vestibulando, de ser mais abrangente, mesmo com 25 questões. Neste campo, é necessário inserir questões diferentes. Por exemplo, preenchimento de lacunas, questões que envolvem relações, por exemplo, de falso e verdadeiro. Esse tipo de questões está muito mais maximizado nessa prova, em virtude da abrangência que a própria prova vai exigir. Mas, como dica principal da prova de biologia, mais uma vez, citologia com certeza, um número expressivo de questões. Na área de anatomia humana, fisiologia humana, né, endocrinologia ou qualquer questão inerente ao assunto, as questões são uma ou duas questões. Enfatizamos também, e achamos importante, que não se esqueça a área de zoologia, principalmente desde purífera até, né, os cordados, as diversas variáveis que existem evolutivamente, isto é, quando começa primeiro o sistema digestório, quando começa a aparecer as primeiras estruturas excretoras. Portanto, esses pequenos detalhes, esses diferenciais
entre um filo e outro filo são essenciais e são muitas vezes abordados pela Universidade Federal. E não se pode esquecer, obviamente, a botânica, no mesmo estilo, e, lógico, aquilo que praticamente a URGS tem grande incidência de questões na área de ecologia e na área de evolução. Evolução, praticamente conhecendo as teorias de Darwin, de Lamarck e as teorias neodarwinianas, são essenciais dentro da prova da URGS. Tá certo, então, quero agradecer as dicas de vocês. E lembrando que até o final dessa semana, os professores do certo vestibulares vão estar aqui dando todas as barbadas para tu entrar tranquilinho na prova da URGS. E na semana que vem, o pessoal do Radar vai estar direto dos locais das provas para fazer aquele apanhado geral de o que teve de diferente, o que teve de novidade nas provas. Bom, mas como eu tinha dito no começo do programa, já foram confirmadas várias atrações musicais do Fórum Social Mundial Temático, que acontece em 2012, esse ano. O MVBio